Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. O Alesp Conecta de hoje vai falar em um problema que vem assolando o município de São Paulo, também todo o estado e todo o Brasil, ligado à pandemia do coronavírus, o problema aí dos serviços funerários. O meu convidado de hoje é o Rogério Ribeiro Celino, que é diretor jurídico do Sindicato dos Empregados de Cemitério do Estado de São Paulo. Rogério, seja muito bem-vindo a esse Alesp Conecta, tudo bem? Boa tarde, Guga. É um prazer, agradeço o convite, uma honra estar aqui participando e de um tema tão polêmico para nós brasileiros, que é tratar das questões ou dos direitos relativos à morte. Pois é, Rogério, desde o começo da pandemia nós temos as cenas tristes, né, que sem dúvida alguma é o aumento no número de enterros e funerais. Alguns estados, como o estado do Amazonas, sofreram uma demanda maior do que a estrutura que eles podiam receber. Agora eu gostaria de conversar e a gente entrar no cenário do estado de São Paulo e também da cidade de São Paulo. Primeira pergunta que eu lhe faço: o estado de São Paulo está preparado para receber uma pandemia como essa, o aumento realmente no fluxo de mortes e de enterros? Na verdade, nenhum país do mundo estava preparado para essa situação. É uma situação que foge do controle do Estado, de todos os governos, e aí tem que se encontrar formas de resolver. Qual é a questão? O problema é que, com o aumento dessas mortes, muitas dúvidas, e aí nós vamos falar para o munícipe, para aquele que está aqui em São Paulo, mais precisamente no estado de São Paulo, na hora de contratar o velório e do sepultamento, muitas dúvidas surgem. E qual é a causa dessas dúvidas? Eu atribuo, Guga, a duas situações, ou duas causas. A primeira causa é que pega todos no momento de extrema fragilidade. E por que essa fragilidade? Porque conversar sobre a morte ainda é um tabu para muitos de nós, principalmente brasileiros. Então, na verdade, muitas pessoas acabam desconhecendo quais são os seus direitos. Então, por exemplo, falarmos em direito funerário, falarmos em direito cemiterial, é uma questão, é um assunto que não se conversa. E por Pois é, as desconhecer pessoas têm esses consciência até de direitos, evitar, né, esse tipo de conversa, né? exatamente isto. Então, esta é a questão. E aí as pessoas acabam desconhecendo quais são os seus direitos no momento de contratar o funeral e depois o sepultamento. O município não estava preparado, como eu disse, nenhuma das nações e nenhum dos estados estavam preparados para essa situação. Então tem que se adaptar aí do jeito que pode. Agora é interessante, né? Você falou realmente que ninguém comenta, que ninguém está preparado, mas o que é importante é a gente esclarecer também. Nossa função é essa. Como a pessoa que passa por isso, ela vai atrás da certidão de óbito, em tempos de pandemia tem mudado alguns procedimentos, né? Durante o programa nós vamos falar que os primeiros atestados de óbito, todas as mortes saíam com código Covid-19, era um código classificatório, não quer dizer que a pessoa estava morrendo da Covid, mas era porque não era uma morte, né, que passava por médicos legistas e tudo mais. Então vamos esclarecer tudo isso, Rogério. Perfeito. Vamos lá. Vamos separar então aqui em dois momentos. Primeiro, o direito funerário e depois o direito cemiterial. Por quê? Começa com a contratação do funeral. Para a contratação do funeral, aqui no município de São Paulo, o serviço funerário é monopólio do município. Hoje, nós temos um decreto recente agora, de janeiro de 2020, que é o decreto Durante o 59, que início da delega. pandemia já, né, Rogério? Pois é, exatamente. E delega para alguns setores,
ou para o setor privado a questão dos cemitérios. Mas, em relação ao serviço funerário, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa deve ter é a declaração de óbito. Bom, como obter essa declaração de óbito? Isso vai depender muito de que situação ocorre o óbito. Então, se este óbito ocorre com a pessoa internada, a pessoa está internada e vem a falecer, então o familiar vai pegar no hospital uma declaração de óbito e vai até o serviço funerário público, e aí nas agências, tem várias agências espalhadas aí por São Paulo, e contrata o funeral. Nessa contratação do funeral, o documento importante é esta declaração de óbito. Se a pessoa vem a falecer em casa e tem um médico que a assiste, então a família deve chamar este médico e este médico vai emitir a declaração de óbito para os trâmites da contratação do funeral. Se a pessoa falece em casa e não tem quem ateste, quem emita essa declaração de óbito, obrigatoriamente tem que ser acionado o serviço de verificação de óbito. Com o aumento da situação, e como você bem colocou, Guga, no começo, a maioria dos atestados de óbito saíam realmente com suspeita de Covid ou já com a Covid. E isto impacta diretamente na não realização de velório, porque existe, a partir do decreto federal que reconhece o estado de pandemia pela Covid-19 no Brasil, a determinação de que não se faça funeral em sepultamentos decorrentes da Covid. Então, o que acontece? O corpo sai diretamente do hospital ou de onde está e vai direto para a sepultura, sem a realização do velório. Isso continua até hoje. Pois é, interessante você tocou nesse assunto, né? Juridicamente é permitido você impedir que os parentes eles se despeçam do ente querido. Eu sei que tem um decreto que os velórios, mesmo os velórios que não são por decorrência da Covid-19, também são limitados a 1 hora e a 10 participantes, se eu não me engano, de algum dado, né? É permitido isso por lei municipal? Quer dizer, as pessoas podem mesmo ficar sem dar o último adeus àquele ente querido, é isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Quando nós pensamos aqui no direito funerário, essa questão do chamado direito funerário, ela vem em respeito à dignidade da pessoa. Dignidade, primeiro, da imagem do morto e dignidade da pessoa também dos familiares, então da pessoa humana em relação aos familiares. Isto, Guga, no Código Civil está dentro do chamado direito de personalidade. E dentro desse direito de personalidade surge aí o direito ao corpo, ou seja, na verdade, o direito como dignidade da pessoa humana, da pessoa chorar a dor da perda, né? E de ter o corpo e saber onde localizar o corpo para prestar as últimas homenagens. Pois bem, com o decreto de pandemia no Brasil, o que acontece? Nós temos uma mitigação desse direito. Não se está tirando o direito ao corpo, não se está tirando o direito à família ter acesso. Só que, em razão da preservação de um bem coletivo, que seria a disseminação do vírus, é que há esta restrição e essa determinação aqui no estado de São Paulo que os velórios sejam feitos desta forma. Então, para preservar a coletividade, é que surge essa situação.
Então, é uma situação excepcional. Não deve prevalecer, porque é direito da família se despedir do seu ente querido. Então, aí, só para entender, por exemplo, quem tem uma outra causa de morte, o velório dura por 1 hora e o caixão é aberto. Quem morre pela Perfeito. Covid-19 é com o caixão fechado. É correto isso? Essa informação? Isto, sim. Se sai com a Covid-19, o que acontece? Obrigatoriamente, o caixão lacrado, né? A preparação do corpo ela é completamente diferente. Primeiro, o corpo vem envolvido em dois plásticos resistentes e o caixão totalmente lacrado quando vem essa questão da Covid. E aí, em razão da não disseminação desse vírus, da propagação deste vírus, é que vai direto do local onde o corpo é recolhido, ele é transportado direto para a sepultura. Agora, um parente mais próximo, né, uma pessoa responsável legal, ela existe o trâmite de reconhecimento do corpo antes que ele vá para o caixão, antes que ele seja envolvido nesse material plástico de proteção ou não existe? Não, existe, tem que haver o reconhecimento do corpo, a identificação do corpo, para que aí se cuide de todos os procedimentos. É necessária a identificação do corpo. Agora, Rogério, eu acho muito importante, né, a gente falar aí do trabalho, né, dos seus representados no caso do sindicato, né? Eu tenho certeza que eles têm trabalhado, é um serviço essencial, né? Primeiro, eu gostaria de saber como está o lance da proteção, porque a gente sabe que os coveiros, né, não sei se eu posso tratar assim, mas os agentes funerários em geral, eles estão tendo que usar um paramento, né, roupas, EPIs, para que não haja o contágio, né? Então eu gostaria que você explicasse um pouco dessa categoria que tem sido tão importante para todos nós. Pois é, então, o que acontece? A partir dessa questão, que é do serviço funerário, que nós estávamos explicando, que é a primeira parte da contratação do serviço funerário, que tem o direito à realização do velório, e este serviço funerário ele é prestado pelo município e ele pode também ser prestado hoje por agentes funerários particulares ou agências funerárias particulares. Muito bem. Superada essa questão, nós vamos agora para o chamado direito cemiterial. E aí, em relação aos cemitérios, nós temos os cemitérios públicos, aqui no estado de São Paulo, e no município de São Paulo, cemitérios particulares, obrigatoriamente, eles podem ser o serviço público, né? Então o município pode conceder o serviço do cemitério particular para associações religiosas e militares. Então, não há aqui no município de São Paulo cemitérios particulares que não estejam vinculados a estas associações religiosas ou militares. Pois bem, a partir desta determinação, quando chega um sepultamento que vem lá com a identificação de Covid, que vai direto para a sepultura, a orientação para os nossos assistidos e já com determinação para o sindicato dos empregados é de que forneçam todos os equipamentos de segurança. Então, máscara dupla, luva de proteção e avental. Na verdade, hoje, com a máscara dupla e com a luva de proteção, já é o suficiente. Por quê? Porque, na verdade, se a urna está lacrada e o corpo já vem envolvido em duas proteções para evitar a propagação, o risco é muito pequeno, mas há uma preocupação. Então, determinamos que sepultadores, que são os coveiros, em grupo de risco, ou então com mais de 60 anos,
fossem afastados imediatamente, então, das suas funções, ou com redução do seu salário, enfim, mas que não fossem, exercessem essa sua atividade. Então, essas foram as primeiras orientações que nós aqui, como sindicatos, passamos para os nossos associados. Interessante. E agora você tocou bem, né? Com essa pandemia foi quebrado aí o chamado monopólio, né? Municipal, pelo menos aqui no município de São Paulo. Isso na prática o que quer dizer que qualquer cemitério particular pode operar os serviços funerários desde que contratado para isso. Seria mais ou menos isso? Não, se o cemitério hoje ele é particular, aqui na capital, o cemitério particular tem que obrigatoriamente estar vinculado a uma entidade religiosa, a uma associação civil, religiosa ou militar. Então, a família tendo o jazigo nesses cemitérios, no momento da contratação do funeral, no momento da contratação, quando vai para a agência funerária, já determina para qual cemitério será destinado. E aí, havendo esse jazigo nos cemitérios particulares, então aí é transportado. Agora, fora do município, Guga, aí existem vários outros cemitérios que são particulares, que Entendo. Então, no município de não São Paulo, entendo. necessariamente não E o que necessariamente vinculados a essas associações. o que o prefeito visou quando quebrou esse monopólio? É importante a gente explicar. No caso de São Então, Paulo. na verdade, o que acontece? Já prevendo toda essa situação e de que o município não conseguiria dar conta, para que não aconteça em outros estados de corpos amontoados, como nós estamos vendo em vários noticiários. Então, o prefeito se precaveu e determinou, delegou isto, né? É um serviço permissionário, então tem que haver a permissão, mas justamente para que não houvesse um colapso do serviço funerário e do serviço cemiterial. Bem interessante. Doutor, outra coisa que é importante a gente conversar. Para o telespectador entender, quem não tem dinheiro para realizar o funeral, a prefeitura, o Estado, eles bancam, como é que funciona isso? Ou às vezes a pessoa acontece de até ter o dinheiro, mas não tem um jazigo num cemitério. Aí tem os cemitérios públicos, né? Que há pouco tempo causou uma grande comoção, o cemitério aí da Zona Leste de São Paulo, onde foram abertas várias covas, né? Para atender essa demanda. Isso causou uma comoção de, no mundo inteiro, essas fotos saíram em jornais aí. Então, eu gostaria de saber isso do senhor. Pois o que acontece? Aí, obrigatoriamente, o serviço será o serviço público prestado pelo município. Evidentemente, esse serviço ele tem um custo para o munícipe em duas situações em que não haverá a isenção. Primeiro, para a isenção, a pessoa tem que ganhar até 3 salários mínimos, estar cadastrado, vinculado ao cadastro único, e aí, comprovada essa situação, ou seja, a impossibilidade de arcar com os custos do velório, da contratação do velório, da contratação do funeral, o município disponibiliza isso gratuitamente, desde que preenchidas essas condições. Fora essas condições, Guga, não há nenhuma possibilidade. E aí, com relação, se isso para a contratação do funeral, em relação ao sepultamento, não havendo jazigo, vai para um cemitério público. E aí não é cobrada a taxa. Correto, Quem doutor. arca é o É outra município. pergunta, sem dúvida, outra pergunta que é importante nesse momento, né, doutor? Quantos servidores nós temos
em todo o estado de São Paulo? Eu não tenho esses dados, Guga, para te passar, porque aí o sindicato que cuida é um sindicato específico dos servidores públicos. Então, Entendo. nós não temos esse dado em relação ao município, em relação aos Agora, servidores. doutor, importante, exato, aos servidores do município. O seu sindicato, Sim, então, é do estado de São Paulo, né? Engloba perfeito. quantas pessoas no estado de São Paulo? Reformulando a pergunta. Hoje, pois, então, no estado de São Paulo, em relação aos cemitérios particulares, nós temos hoje aí uma base de 2.500 a 2.800 jurisdicionados, maneira de falar, mas assistidos, né, que são vinculados ao sindicato. Agora, é importante a gente perguntar nesse momento também de pandemia que o pessoal tem uma grande preocupação, né? É, é possível, você acha, a gente falando no cenário do estado de São Paulo, a gente chegar num gargalo desse serviço ou o serviço está preparado para esse momento? Pois é, eu tenho feito acompanhamentos praticamente semanais com o nosso presidente e também em contato com os cemitérios. Me parece que, e é verdade, o epicentro da doença é a capital de São Paulo e na Grande São Paulo. Não temos percebido, Guga, um aumento significativo que pode colapsar os cemitérios particulares em relação ao aumento de Covid no interior. Então, o Interessante problema a se gente pegar concentra essa aqui na capital. informação. O problema é da capital. E, por exemplo, né, comentaram-se em enterros 24 horas por dia. Isso aí mudaria muito a rotina? Não, mudaria completamente a rotina. Mudaria completamente a rotina. O que acontece? Nesse mesmo cemitério que você se referiu da Zona Leste, nós vimos imagem, inclusive, com geradores de refletores para os sepultamentos noturnos. Né? Isto, evidentemente, aumentaria uma jornada sobrenatural aí para todos. Agora, deixa eu lhe perguntar, doutor, existe tempo legal para que esses corpos permaneçam aí em jazigos públicos? Vamos lá. O que acontece? Como que funciona essa questão dos jazigos? Nós temos aí a chamada concessão. E essa concessão, ela pode ser uma concessão temporária ou uma concessão permanente. Concessão temporária. Passado o prazo de concessão, obrigatoriamente os ossos serão retirados, então haverá a exumação e irá para um columbário ou um ossário. Então, porque aí concede-se para outro munícipe essa permissão. No caso de permissão que eu tenho, ela perpétua, não sendo temporária, ocorre a possibilidade da perda, e por incrível que pareça, Guga, a maior retomada ou perda da concessão é pelo abandono da sepultura. Né? Então, o abandono Aí da perde a sepultura concessão. Se a pessoa perde a abandona, não concessão. cuida, ela perde. Não Existe cuida. um prazo legal para isso, doutor? Normalmente tem se falado em 5 anos. Entendo. 5 anos Né? Mas comprovado o antes, abandono se perde a concessão. isto. Mas normalmente, e para se chegar a essa perda, o poder público acaba sendo complacente, porque ele ainda notifica, pede para arrumar, diz que está abandonado, que pode ocorrer a perda da concessão. Então, não é uma coisa imediata. Né? Não há outra palavra para definir, Guga, mas é realmente uma negligência contumaz mesmo. É o abandono Agora mesmo. falando um pouquinho da categoria que o senhor representa no estado de São Paulo, quais são as principais reivindicações hoje da categoria?
Na verdade, as reivindicações da categoria é com relação a inserir aí se esse trabalho é insalubre ou não. Isso é uma discussão que nós temos com relação ao sindicato dos empregados, e a cada ano base a fixação de mais benefícios aí. Não há uma pauta de reivindicação, porque nós, como sindicatos, já previmos toda a possibilidade de permitir, de conceder aos nossos associados, né, o maior número de benefícios possíveis dentro da limitação da categoria. Doutor Rogério, eu agradeço a tua participação nesse Alesp Conecta de hoje, esclarecendo, né, temas aí de utilidade pública, né? É o que a gente sempre tem em mente. Ninguém quer precisar disso, óbvio, mas a gente quer sim, entender, informar a população para quando for preciso ter por onde acionar, né? Doutor Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Guga, a poder esclarecer. É um tema realmente, como eu disse lá no início, que causa uma repulsa nas conversas, mas ele tem que ser conversado, tem que ser debatido, e mais do que isso, parabenizo pela pauta porque, e pela oportunidade, agradeço a oportunidade de poder esclarecer esses pontos sobre os direitos funerários e direitos cemiteriais. Você conhecendo o mínimo desses direitos, você já sabe o que você pode e o que não pode fazer. Doutor Rogério, muito obrigado por participar desse Alesp Conecta. O tema hoje foi serviço funerário no estado de São Paulo e as medidas e as mudanças em tempo de pandemia do coronavírus. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!